Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos descomplicar aí as infecções respiratórias. Bom, ultimamente, desde janeiro, esse ano de 2022 tem sido palco de uma série de infecções agudas, respiratórias e repetitivas também, As crianças praticamente saem de uma infecção e entram em outra, Os pais comentam que raramente a criança fica mais que uma semana boa, E muitas vezes quando está nessa semana boa, acaba ficando aí parcialmente boa, Nem sempre fica realmente totalmente boa, Então, assim, isso tem sido o que a gente tem vivenciado agora em 2022, certo? A minha opinião pessoal, minha teoria pessoal, isso não é ciência, eu não li nenhum estudo sobre isso, é só uma opinião pessoal mesmo, é que todos nós fomos infectados pelo Covid e essa infecção, mesmo assintomática, mesmo quem não sabe que foi infectado, foi infectado porque o Covid se espalhou, se disseminou, E essa infecção, muitas vezes mais do que uma vez, Tem pessoas que já pegaram o Covid aí 2, 3 vezes, Acabam que gera consequências no trato respiratório, no nosso aparelho respiratório, lesionando o nosso aparelho respiratório, tá? Mas vamos lá, pessoal, o que a gente tem de infecção mais comum na infância, Infecção respiratória mais comum na infância? As infecções mais comuns na infância, que a gente tem vivenciado bastante, são os resfriados, tá? Bom, os resfriados, pessoal, muitas vezes os pais, os avós, quando a gente fala em resfriado, as pessoas pensam assim, bom, tomou uma friagem, E colocou um pé no chão, tomou um sorvete, brincou no sereno, então ficou resfriado, ficou com uma friagem. Mas na verdade não é nada disso, pessoal. Na verdade o resfriado trata-se de uma infecção por vírus, Existem vários tipos de vírus, por isso que são infecções muito comuns, tá? E esses vírus entram na nossa via aérea, na nossa via respiratória superior, eles se replicam e daí surgem os sintomas, tá? Bom, pessoal, quais são os sintomas mais comuns do resfriado, Olha, a criança e qualquer adulto também vai apresentar sintomas nasais, que são muito comuns. Então, assim, congestão nasal, obstrução nasal, que muitas vezes prejudica muito o soninho da criança, coriza, Por vezes até corizas amareladas, esverdeadas, E a gente tem vivenciado, assim, infecções muito frequentes pelo adenovírus. E o adenovírus é um vírus que causa bastante secreção ocular, Então, a gente pode ter aí secreções nos nossos ductos lacrimais, nas nossas vias lacrimais, então o olho pode ficar remelento, tá? A tosse pode ser desde uma tosse leve até uma tosse mais importante. A tosse geralmente é seca de início e depois passa a ser bem produtiva, tá? Febre, o resfriado pode dar febre, doutor? Sim, pode, tá? Então, assim, qual que é a febre do resfriado? Bom, a febre do resfriado é aquela febre de padrão viral, Qual que é a febre de padrão viral? Nós vimos lá no vídeo de febre, Quem não assistiu o vídeo de febre pode estar lá assistindo, é um vídeo bem legal, tem dose, ensina um monte de coisa, tá? A febre que a gente espera desses quadros virais do resfriado, é uma febre que passa até 1 hora após o antitérmico, é aquela febre que quando passa a criança fica boazinha, Aquela criança que estava muito prostradinha, aquela criança que estava tendo sintomas assim de irritabilidade, de sonolência. Quando a febre vai embora, ela fica espertinha, ela fica outra criança, tá? Então isso é um ponto também que é da febre do resfriado. A febre pode variar de 37,5 até 39 graus, tá? Mas só que é aquela febre que responde rápido ao antitérmico,
O período sem febre varia aí de 4 ou mais horas, tá, pessoal? Então, nesse período de 4 horas, a criança fica boazinha e depois a febre pode estar voltando aí dentro dessas 4 horas. Geralmente, ela dura de 1 a 4 dias, tá bom? Então, esse é o padrão de febre viral, né? Tá? Bom, pessoal, o resfriado passa de uma criança para outra? Sim, transmite, né? O modo de transmissão dos resfriados é através do ar, né? Então, quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente conversa, a gente lança gotículas no ar que podem, transmitem, né? Principalmente durante aí a primeira semana, os primeiros 10 dias, transmite o vírus para outras pessoas. E também a troca direta de saliva, né? Então, se a gente trocar, no caso das crianças, que é muito comum, elas trocam chupeta, colocam uma coisa de um na boca do outro, né? Então, isso também pode passar, certo? Bom, a duração do resfriado geralmente dura aí cerca de 10 dias, né? Esses sintomas respiratórios, né? Bom, doutor, preciso procurar um médico de imediato, eu preciso ir no pronto-socorro se meu filho está resfriado, porque eu tenho medo que ele complique, eu tenho medo de pneumonia, eu tenho medo de Covid. Olha, não, aí é o seguinte, os pronto-socorros estão lotados, né? De quadros, muitas vezes, que não precisariam estar no pronto-socorro, certo? Então, assim, como agir, né? Bom, se você tem ali, né, uma criança que está bem, né, que tem o padrão viral de febre, né, igual a gente comentou, né, que não está tossindo muito, né, não tem muita tosse, que tem sintomas nasais, né, tá, coriza, né, essa coriza às vezes, por vezes até amarelada, mas na maior parte das vezes clarinho, né, tem uma congestão nasal, né, tem uma tosse que não é muito intensa, não tem sinais de cansaço, está brincando, está ativa, está espertinho. Esses resfriados, eles podem ser tratados em casa. Eles não precisam do auxílio médico, né, inicialmente. E como que a gente trata? Bom, aqueles quadros mais leves, né, só necessitam de um soro nasal, né, pode ser um sorinho de jato contínuo, né, que é mais confortável para a criança, né. Existem aqueles pais que preferem lavar com soro fisiológico e seringa. Essa medida é uma medida que melhora realmente o catarro, limpa, ajuda a limpar as vias aéreas e pode ser feita, tá? Eu só não recomendo que seja feita muitas vezes, né? Daí mais ou menos umas 2 vezes já tá bom, tá? No restante do tempo pode ser feito aquele sorinho, o sorinho nasal mesmo, né? Normal, tá? Aquelas crianças que estão mais congestionadas, que estão tossindo um pouco mais, que estão tendo dor na garganta, né? Às vezes estão com dor de cabeça, um pouco de mal-estar geral, elas têm melhorado muito, pessoal, com a dexametasona, né? A dexametasona é um corticosteroide, tá? Então a gente não pode ficar usando por tempo prolongado. A utilização máxima é 1 semana, 10 dias no máximo, tá? E se a criança está usando muitas vezes, a gente já deve não usar muitas vezes e já está perguntando, conversando com o nosso médico, certo? Então, assim, a dexametasona, né, depois eu vou estar colocando a dose para vocês aí na tela, né, eu vou estar colocando certinho, claro que tem algumas indicações de idade e tudo mais, né, e ela deve auxiliar bastante nesse processo inflamatório. Aquela criança que está com um quadro de coriza, né, uma coriza mais fluida, né, aquela coriza que está abundante, está escorrendo bastante, essa coriza ela pode incomodar, ela pode assar o nariz, ela pode aumentar a tosse, né, principalmente quando deita à noite, né, a coriza costuma descer lá para trás na garganta e aí a criança tosse bastante. Nesses casos, um antihistamínico deve melhorar, né? O que é um antihistamínico? Bom, o que eu recomendo muitas vezes, claro que com indicação de idade, né, mas esses dois que eu vou falar, eles englobam praticamente todas as idades, né, exceto aqueles bebês abaixo de 6 meses, né, muitas vezes. Então, que é a hidroxizina, né? A hidroxizina, ela
ela é um anti-histamínico que vai ajudar a secar a coriza um pouco, vai ajudar a tirar um pouquinho da obstrução nasal e vai também dar um pouquinho de sono na criança, né? O que ajuda também, porque nesses resfriados a criança não consegue dormir direito, certo? E o outro anti-histamínico é a desclorfeniramina, né? Então depois eu vou estar colocando para vocês a dose desses anti-histamínicos aqui na tela, tá? Eu já devo estar colocando aí. E isso deve ajudar também bem, tá? Certo? Bom, doutor, mas quando procurar o médico? Quando que a gente deve ficar atento para complicações? Até quando a gente fica seguro, né? Bom, pessoal, o sinal de alarme, né, para uma infecção respiratória, né, então assim, a criança que está complicando, uma das coisas que pode piorar bastante é a tosse, né? Então a criança pode tossir demais, né? Aquela criança que está tossindo muito, né? Aquela tosse que vem em crises, que chega a vomitar, né? Então aquela tosse que a criança vomita pós-tosse, né? Aquela tosse que a criança reclama que dói o tórax, né? Então a criança está falando que dói o peito, que dói a costa, né? Então essa tosse é uma tosse que chama atenção, uma tosse que liga uma luzinha, né, vermelha, e que a gente deve tomar cuidado e procurar o auxílio médico, certo? Bom, aquela febre que não passa dentro de 1 hora após antitérmico, aquela febre que não dá nem 4 horas de intervalo sem febre, aquela febre que mesmo que a criança melhore a febre, ela fica abatida, né? Fica quietinha, né? Aquela criança que não está brincando, que não está se alimentando, né? Aquela criança que não está bebendo líquido adequadamente, né? Tudo isso são sinais de alarme para que a gente procure o auxílio médico, certo? Então, assim, nesses casos a gente deve buscar o pronto-socorro, deve buscar o nosso pediatra, né? E também a gente pode buscar, pessoal, lembrar do CM, né? O Centro Médico Infantil aí, que está lá para te ajudar sempre, com profissionais bem gabaritados e aptos a detectar aí as complicações, certo? Então, só um lembrete aí do nosso serviço, tá? Mas assim, e a gente precisa estar atento a sinais de cansaço na criança, né? A sinais de esforço respiratório. Aqui agora eu vou colocar uns videozinhos na tela para mostrar para vocês o que é um esforço respiratório, né? Então assim, essas crianças do vídeo, elas são crianças que têm um esforço respiratório mais importante, né? E que a gente precisa estar atento, né? a esse esforço, né? Então assim, aquela criança que costuma ter esses esforços como no vídeo, são crianças que necessitam de auxílio no pronto-socorro, né? Aí a gente não precisa não deve nem buscar o SEMI, a gente deve já buscar um hospital, né? Porque essas crianças geralmente vão precisar de internação, né? E vão precisar de, muitas vezes até de suporte de oxigênio, né? Tá? Bom, nos outros casos, como a gente disse, nos casos leves, a gente pode muitas vezes agir daquela forma que a gente conversou e tudo fica bem, certo? Bom, pessoal, e também, assim, um aviso, né? Assim, a gente está aumentando cada vez mais os casos complicados de pneumonias, né? A gente está aumentando cada vez mais os casos de infecção pelo Covid, né? Então, assim, eu recomendo que até mesmo as crianças, a gente está flexibilizando bastante, mas vamos começar a tomar um pouquinho de cuidado nesse período mais, onde tem muita onda de infecções respiratórias, né? Vamos estar tentando colocar a criança para usar máscara, né, nas escolas, certo? Vamos estar evitando muita aglomeração, né? Aquelas recomendações que a gente já conhece, ok? Certo? Aí, pessoal,
Um abraço a todos, espero ter ajudado vocês aí com essas informações, tá? E quem gostou, deixa um like aí, não esqueça, isso ajuda um pouquinho. E se inscrevam no canal para que novos vídeos aí vocês sejam notificados, né? A gente vai estar tentando colocar bastante coisa aqui para ajudar, tá bom? O objetivo é sempre ajudar os pais aí, né? Certo? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais!